A Bíblia para 1 Coríntios capítulo 15, do verso 1 até o verso 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, ou melhor, capítulo 15, verso 1 e verso 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 15, verso 1 e verso 2. Quantos acharam? Amém. Leiamos, meus irmãos. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos hoje à noite, cultuando, adorando o Senhor. Obrigado por cada irmão presente, por cada irmão, amigo que está conosco, por meio da transmissão. Possamos, nesta noite, ser edificados pela Tua palavra. Obrigado pelos dízimos e ofertas levantadas nesta noite. Obrigado pela vida desta igreja, pelo Seu amor demonstrado a mim como pastor. Que cada ano que passa, possamos estar firmes, unidos, realizando a obra do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, verdades fundamentais que não podem ser esquecidas. Verdades fundamentais que não podem ser esquecidas. Com o passar, meus amados irmãos, dos anos, eu creio que em tempo, nós precisamos ser lembrados de verdades fundamentais. É como você educa um filho. De quando em quando, você precisa estar lembrando ele daquela verdade, daquele ensino que você está dando para ele. Devido às circunstâncias da nossa vida, devido às situações que nós passamos, devido a distrações deste mundo, muitas vezes verdades que são fundamentais para as nossas vidas, elas vão se tornando e ficando no nosso esquecimento. Quando nós caminhamos com o Senhor Jesus, meus irmãos, não é diferente. Nós precisamos constantemente sermos lembrados de verdades fundamentais. Para que estas verdades, meus amados irmãos, não se distanciem do meu e do seu coração. Para que nós não venhamos deixar de crer, para que nós não venhamos duvidar destas verdades, para que nós não venhamos deixar de vivê-las, de aplicá-las em nossa vida cristã. Amém? E a verdade fundamental que esse texto traz para nós, que eu gostaria de colocar no nosso e no seu coração hoje à noite, é o Evangelho. O Evangelho. O Evangelho. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, aos nossos irmãos em Cristo lá, ele diz o seguinte: agora quero lembrar a vocês, irmãos, o Evangelho. Ele não mudou, é a mesma boa nova que lhes preguei antes. Vocês o receberam bem, no qual sua fé está solidificada e edificada, por meio do qual sois salvos. É isto que Paulo está dizendo nestes 2 versículos. E eu quero lembrar vocês, Paulo falando a eles sobre verdades acerca do Evangelho. E a primeira verdade que Paulo
lembra esta igreja, não que ela não sabia, não que nós não saibamos, mas a primeira verdade é a essência do Evangelho. Versículo 3 e versículo 4. Versículo 3 diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui está, queridos, a essência do Evangelho. A essência do Evangelho diz que Cristo foi à cruz por nós. Louvado seja Deus. De que Ele nos substituiu na cruz. De que Ele entregou a sua vida por mim e por você. Segunda verdade da essência do Evangelho. Que Ele foi sepultado. E terceiro, que Ele reviveu. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, Paulo está dizendo, esta é a mensagem. Esta é a mensagem que um dia eu ouvi. Esta é a mensagem que um dia eu recebi no meu coração. Esta é a mensagem que um dia transformou a minha vida. E é esta mensagem que eu entrego a vocês nesta carta. É esta mensagem que também salvou a vida de vocês. É esta mensagem que fez de vocês novos homens e novas mulheres. Essa é a essência do Evangelho. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Ele vai dizer: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, o que somos salvos, é o poder de Deus. A palavra da cruz é o Evangelho, a morte de Jesus. Paulo está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus, graças a Deus. Verso 24, ele vai dizer: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho também é a sabedoria de Deus. Verso 31, verso 29 a 31, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois deles, por meio do Evangelho, nós fomos aceitos a Deus, em Jesus Cristo, o qual para nós nos fez por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. A mensagem do Evangelho é a mensagem de redenção. Esta palavra redenção significa uma liberdade que foi feita, que foi nos dada mediante um resgate. Nós estávamos presos, cativos, e não havia outro meio de sairmos desse cativeiro. Alguém pagou o resgate para que você pudesse sair do cativeiro, da nossa prisão espiritual. O valor do resgate foi o próprio Cristo, a sua vida, a sua morte. Mas um resgate sempre é pago a alguém. Alguém foi beneficiado com esse resgate. Não foram nós. Esse resgate foi pago ao próprio Pai. Era necessário alguém pagar. Era necessário alguém pagar o preço deste resgate ao Pai, e Ele enviou o seu próprio Filho para fazer isso. Mais à frente, ou melhor, mais atrás, em Romanos, não precisa abrir, Paulo vai dizer: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele
que crê. Oh, irmãos, esta palavra poder no grego é a palavra dunamis, da onde vem a palavra dínamos, e da palavra dínamos vem a palavra dinamite. Ele está dizendo que o Evangelho é a dinamite de Deus, é o poder de Deus. Jamais esqueçamos disso. Jamais esqueçamos que a essência do Evangelho, e jamais venhamos nos esquecer do poder do Evangelho. Há um poder nesta terra, não há poder nessa terra maior do que o poder do Evangelho. Ah, pandemia, você não é mais poderosa do que o Evangelho de Cristo. Não há nada mais poderoso nesta terra, irmão José Coutinho, do que o Evangelho. Segunda verdade que devemos lembrar, de que este poder do Evangelho, ele está atuante, vivo hoje. Louvado seja o Senhor. Versículo 3 e versículo 4. Volte a sua Bíblia lá, para 1 Coríntios 15, verso 3 e verso 4. Verso 3 e verso 4 nós já lemos, e Paulo vai dizer aqui de que a vinda de Cristo, o sepultamento de Cristo e a ressurreição de Cristo, há provas evidentes destes fatos. A morte de Cristo, a própria Escritura, por meio das profecias do Velho Testamento, nos contou, nos trouxe esta informação. A morte de Cristo também, nós temos provas evidentes por meio da multidão que assistiu. Nós temos também os soldados que assistiram. Nós temos o próprio pai que evidencia de que o seu filho verdadeiramente morreu. O sepultamento de Cristo. O sepultamento de Cristo, a própria Escritura nos informa de que ele foi sepultado. Os discípulos, as mulheres, o próprio anjo nos deu evidência. Quando as mulheres chegou ali, ele disse, ele não está mais aqui. O anjo disse que ele foi sepultado ali, mas ele ressuscitou. E a ressurreição de Cristo? Também as Escrituras contêm profecias acerca da sua ressurreição. Os profetas, os salmos, nos conta acerca da ressurreição. Fala da ressurreição do nosso Senhor. Interessante de que o capítulo 15, o assunto aqui é a ressurreição. Por quê? Porque Corinto era uma cidade, amados irmãos, grega. E os gregos, eles não acreditavam na ressurreição. Tanto que quando Paulo estava pregando em Atenas, e ele declarou ali na sua pregação de que Cristo havia ressuscitado, os gregos zombaram de Paulo. Só que estava acontecendo o seguinte, esta crença cética estava entrando na igreja de Corinto, estava se filtrando ali, de que não há ressurreição de mortos. E Paulo escreve este capítulo para encarar estas pessoas que estavam ali. Por que ele escreve? Porque a ressurreição, ela tem implicação doutrinária. A ressurreição, ela tem implicação doutrinária e prática nas nossas vidas. E não podemos ignorar este fato da ressurreição de Cristo. Então Paulo está falando a eles, se vocês não creem na ressurreição, vocês também não creem no Evangelho. Porque o Evangelho contém a vinda de Cristo, a morte de Cristo, o sepultamento de Cristo e a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo. Mas Paulo vai dizer que não somente as Escrituras são testemunhas. Paulo vai dizer, a partir do versículo 5, de que houve testemunhas oculares de que viram o Cristo vivo.
A primeira parte de cada versículo, a partir do versículo 5 até o versículo 7. Versículo 5 diz: e que foi visto por Cefas. Versículo 6: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Versículo 7: e depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Versículo 8: e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Paulo está dizendo, meus irmãos, eu vi o Cristo vivo. Eu vi que Ele está vivo. Ele está vivo. Paulo vai dizer, Ele vive em mim. Ele reina em mim. Oh, irmãos, Cristo está vivo. Oh, irmão, o Evangelho está vivo. O que quer dizer isso? Quer dizer de que há morte na terra, mas a vida em Jesus. Há morte na terra, mas há vida no Evangelho. O Evangelho traz vida. O seu amor está vivo por nós, por cada um de nós. Os planos dele estão vivos para você, meus irmãos. Está vivo para mim. Ele ainda continua interessado por nós, porque ele está vivo. Ele ainda continua intercedendo por você. Ele ainda continua intercedendo por nós. Ele está vivo. Ele continua trazendo vida. Ele ainda pertence à igreja viva. Ele é o Senhor da igreja viva. A sua presença continua conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Um dia veremos o nosso Cristo vivo. Louvado seja Deus. Pastor, o que eu não devo esquecer? O que Paulo estava dizendo, além da essência do Evangelho? Paulo estava dizendo de que eles não deveriam esquecer de que verdadeiramente Jesus Cristo ressuscitou, de que o Evangelho está vivo, de que o nosso Cristo está vivo, amado irmão. O que Jó vai dizer? Abra sua Bíblia, lá em Jó 19, 25, veja que declaração linda de Jó. Se você ainda não tem esse versículo grifado, pegue uma caneta e grife este versículo. Jó, capítulo 19, verso 25. O que diz? Vamos ler juntos? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Louvado seja Deus. Você sabe que o seu Redentor vive? Você tem certeza disso? Você tem convicção disso? Meus amados irmãos, o poder do Evangelho, ele não aumentou. E o poder do Evangelho não diminuiu. Ele continua o mesmo. Por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Cristo está vivo, se que o Evangelho é de um Cristo vivo, por que você teme? Por que tememos? Por que nos abatemos? Por que nos entristecemos? Por que nos preocupamos? Por que nos detemos? Se servimos um Cristo vivo, se temos um Evangelho vivo, nada pode nos deter. Nada pode nos parar. Servimos um Evangelho com um Senhor vivo. Glória a Deus por isso. A terceira verdade que devemos lembrar é de que o Evangelho, ele enriquece as nossas vidas. E ele enriquece pela graça de Deus. Volte a sua Bíblia para 1 Coríntios 15. Versículo 10. Paulo vai dizer assim: mas, pela graça
de Deus. Sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Graças a Deus. Paulo está dizendo, olha, eu sou o que sou, não porque mereço. Tanto que ele vai falar isso no versículo 9. Veja o versículo 9. Ele diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Meus amados irmãos, nós não somos dignos. Assim como Paulo não foi digno. Nós não somos dignos de ser filhos de Deus. Nós não somos dignos de ser chamados cristãos. Nós não somos dignos de servi-lo. Nós não somos dignos de entrar à sua presença. Nós não somos dignos que as nossas orações sejam ouvidas. Nós não somos dignos de receber o perdão de Deus. Nós não somos dignos de ir para o céu, irmão José Coutinho. Nós não somos dignos de habitar a Nova Jerusalém. Mas pela graça de Deus, nós somos o que somos. A graça nos enriqueceu e a graça ainda continua hoje enriquecendo pessoas. A graça continua hoje trazendo aquele que está perdido, curando, sustentando, livrando, transformando a sua vida. Não se esqueça disso. Não é porque nós estamos vivendo um tempo triste, um tempo de morte, de que o Evangelho morreu. Não, ele está vivo. E ele continua enriquecendo vidas. Continua. Não se esqueça dessa verdade. Não se esqueça dessa verdade. E eu quero encerrar dizendo, a última verdade que nós não podemos esquecer acerca do Evangelho, é que ele precisa ser anunciado. Paulo vai dizer, olha, é pela graça de Deus que sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu trabalhei, mas a graça de Deus que está comigo. Veja o versículo 11. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim, leiamos, pregamos, assim haveis crido. Irmãos, a missão continua. Interessante que Paulo diz que ele correspondeu à graça de Deus. Ele diz, a graça de Deus não foi vã para comigo. E nós ainda temos a missão de Deus sobre nós, irmãos. Essa missão, ela não passou, ela não encerrou ainda. Essa missão vai encerrar quando Cristo voltar, ou quando findar o labor desta vida. Não se esqueça da sua missão. Não se esqueça da sua missão como embaixador, como testemunha, como luz, como sal dessa terra. Sua missão não depende de tempo, de época e de circunstância. Que Deus nos use neste tempo que estamos vivendo. Que nós, como igreja, possamos estar cientes da nossa missão, amado irmão. Deus vai cumprir o seu propósito de espalhar o seu evangelho em todas as nações. Então há um projeto muito maior para nós. Talvez, e é o seu projeto, você como profissional, você como barbeiro, né? Você como esteticista, como costureira, esse é o seu projeto pessoal. Mas há um projeto de Deus para você, muito maior, além dos seus projetos pessoais. Não se esqueça disso. A missão de Deus precisa ser cumprida. E Ele conta conosco. Ele conta com a igreja. Não nos esqueçamos disso. Não esqueçamos. Não nos esqueçamos de forma alguma. Como termina capítulo 15? Vamos para o último versículo? Leiamos todos juntos. Portanto, meus amados irmãos,
Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Parafraseando este versículo, mantenha-se fortes e firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados, ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho não será inútil, sempre trará por proveito. Graças a Deus. Paulo termina este capítulo exortando aquela igreja a permanecer firme e inabalável. Que o Senhor aumente a nossa fé, para que nós não venhamos ser somente, para que não sejamos somente salvos, não somente salvos, mas que sejamos alegres, triunfantes e operantes na obra do Senhor. Por quê, pastor? Porque a grande colheita está chegando. E essa colheita irá recompensar o meu e o seu trabalho. Irá recompensar o seu esforço, a sua dedicação, a sua fidelidade, o seu compromisso. Não comigo, mas com o Senhor. Não se esqueça disso, querido. É assim que Jesus Cristo quer ver a sua igreja. Ele quer ver a sua igreja vivendo o Evangelho. Que a sua igreja nunca se esqueça do poder e da essência do Evangelho. Jesus Cristo quer ver a sua igreja firme, constante, transbordando na sua obra, na obra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Que Deus nos abençoe. Essas lembranças abençoaram a sua vida hoje à noite? Você estava precisando ouvir isso? De que a nossa missão não passou? De que nós não podemos ficar refugiados em casa? De que nós não podemos deixar de exercer a nossa missão? Talvez não estando com pessoas, mas usando os meios que Ele tem nos dado ainda hoje. Deus é soberano, né? Ele sabia que iria chegar um tempo como esse, e Ele iria nos dar tecnologia, meios para que eu e você viéssemos cumprir a nossa missão, para que a sua igreja viesse cumprir essa missão. Eu não posso ir mais na casa de uma pessoa para cumprir a missão de Cristo, na casa de alguém sem Cristo, mas eu posso mandar uma mensagem para ela, mas eu posso dizer para ela que eu estou orando, ou até mesmo orando por ela. Assim você estará cumprindo a sua missão. Você pode usar a sua profissão para cumprir a missão do Evangelho. Você pode usar o seu tempo para cumprir esta missão. A missão de Cristo não cessou. Focamos na missão do Senhor. Eu creio que todos aqui conhecem o Evangelho. Você conhece o Evangelho? Graças a Deus. Que Deus nos abençoe. Você que está em casa, que Deus abençoe a sua vida. Continue firme, continue constante, abundante na obra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Baixe a sua cabeça. Fiquemos em pé. Soberano e grandioso Deus, louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor nos deu o Teu Evangelho, o Teu Filho Jesus. Obrigado por Jesus ter vindo, ter morrido na cruz, ter sido sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. Obrigado porque a essência do Evangelho é uma essência poderosa, que salva, que transforma. Reconhecemos de que este é o maior poder atuante nesta terra, o poder do Evangelho. Louvamos o Teu nome porque este Evangelho está vivo, porque Cristo vive, louvado seja Deus. Ó Deus, que possamos como igreja também estarmos vivos com nosso Salvador, operantes, abundantes, firmes na caminhada cristã. Obrigado porque o Senhor nos enriqueceu. Somos o que somos devido à sua graça. Não merecemos nada,
mas o Senhor nos colocou em uma posição privilegiada de embaixadores, de testemunhas do Senhor. Ó Pai, usa a tua igreja, usa as nossas vidas neste tempo. Não nos deixe, ó Pai, não nos deixes acuados diante da situação, mas que essa situação seja, sim, uma oportunidade, uma porta aberta para falarmos do Senhor Jesus, para cumprirmos a missão que o Senhor nos outorgou por meio do Cristo ressurreto. Ó Pai bondoso, usa a vida do irmão Laércio, usa a vida da irmã Solange, usa a vida da irmã Silvia, usa a vida da irmã Marília, usa a vida, Senhor, da irmã Juliana, usa a vida do Vitor, usa a vida, meu Deus, do Lucas, usa a vida da minha esposa, do irmão José Maria, do irmão José Coutinho, do irmão Santiago, da irmã Laura, do irmão Michel. Use as nossas vidas, meu Deus, neste tempo. Ó Pai, como testemunhas vivas de um Cristo vivo, de um evangelho poderoso, de um evangelho que transforma, de um evangelho que liberta, de um evangelho, meu Deus, que traz uma nova vida e vida abundante, meu Deus. Desperta-nos, nos envolve, nos levanta, traga um reavivamento nos nossos corações e assim possamos cumprir a missão que o Senhor nos deu, como testemunhas vivas do amor e do poder do Evangelho. Nos ajuda, Pai, a jamais esquecer estas verdades. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe. Possamos ter uma semana recheada das bênçãos do Senhor. Que possamos aproveitar todas as oportunidades para compartilharmos este Evangelho vivo. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Você que está em casa, você que está conosco, que ainda não conhece o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se você ainda não é salvo, receba o Cristo e a sua obra, o seu feito na cruz do Calvário. Ele veio a este mundo por você. Ele foi sepultado. Ele morreu e foi sepultado. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Se você ainda não fez uma profissão de fé ao lado deste Cristo, faça hoje mesmo. Receba-o como Senhor e Salvador da sua vida. Eu oro pela sua vida, para que Cristo traga uma nova vida e um novo tempo para você. Em nome de Jesus. Amém?